Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Hoje é para falar sobre como fazer cortes em madeira maciça utilizando a máquina de serra circular portátil. Aqui no canal a gente já tem um vídeo um pouco mais antigo mostrando as técnicas sobre como fazer cortes na madeira de MDF. Então caso você tenha essa necessidade depois, também pode assistir esse outro procedimento, link do vídeo aqui abaixo na descrição. Bom, mas vamos lá. Os cortes em madeira bruta, eu particularmente acho bem mais tranquilo de fazer quando comparado aos móveis de MDF de uma linha planejada. Então nesse vídeo, que serve como complemento ao vídeo anterior, onde eu estou falando sobre o projeto, aquele projeto da estrutura de madeira de um pergolado, eu vou mostrar para você como realizar o procedimento para fazer cortes retos, também como fazer os cortes em ângulo e como fazer os cortes de rebaixo para você conseguir encaixar uma peça na outra. O primeiro corte é esse um pouco mais tradicional, né? Que seria o corte reto. Aqui não tem muito segredo, você precisa apenas marcar onde será feito o seu corte. Recomendo que você utilize um lápis ou uma lapiseira para conseguir apagar essa linha depois e em seguida você passa a sua máquina removendo a área que precisa cortar. Para quem me acompanha já faz um tempo e assiste a outros vídeos práticos, sabe que eu sempre faço uso de uma régua guia, né? Seja de metal ou seja de madeira, para que esse corte saia super reto. Mas para esse caso em específico, que seria a madeira de pergolado, não necessariamente você precisa fazer o uso de uma régua guia, porque se a gente precisar fazer algum tipo de ajuste no encaixe entre essas peças, para remover assim algum tipo de excesso ou imperfeição que fique nessa madeira, você pode lixar essa peça ou até mesmo fazendo uso de um formão, você consegue facilmente corrigir e remover esse excesso que fica na madeira. Legal, próximo tipo de corte é no formato de ângulo. Aqui nessa parte você precisa apenas copiar ou transferir a medida que você tem essa necessidade. Até inclusive existe um instrumento que se chama suta, que pode auxiliar você nessa questão de copiar ângulos. E depois que você marca aí as suas medidas, é só realizar o corte seguindo a linha de marcação. Beleza, próximo exemplo de corte é o encaixe meia madeira. Nesse tipo de procedimento, assim como os demais, você precisa demarcar a área onde será feita a remoção do material, em seguida ajustar a altura do disco ali na sua máquina e começar a fazer os seus cortes. Nesse caso, como se trata de um procedimento de usinagem, ou seja, você vai removendo partes dessa madeira, então se faz necessário fazer a passagem dessa lâmina várias vezes por dentro desse perímetro. E utilizando o próprio disco da máquina, você já vai conseguir ir fazendo essa limpeza, que seria das sobras desses filetes, né? Enquanto a gente vai fazendo a passagem ali da máquina, e ao final do procedimento, caso fique alguma imperfeição, você pode também utilizar a ferramenta de formão para fazer esses últimos ajustes, removendo e corrigindo essas sobrinhas que vão ficando da madeira. Para a gente fechar essa parte dos cortes, nesse último exemplo é um formato de recorte, quando você tem a necessidade de encaixar um dente sobre as peças da madeira. Da mesma forma de antes, sempre se faz necessário marcar as medidas que você precisa remover, e isso vai te facilitar bastante na visualização e passagem da sua serra. Bom, feitas essas medidas, aí você começa a realizar o corte em cima das linhas que você demarcou. Nesse tipo de corte, que a gente está fazendo um dente na madeira, o disco da sua serra não vai conseguir cortar até o final da área delimitada. Mas para você conseguir finalizar essa execução do seu corte, pode utilizar um serrote, fechando assim o recorte com esse dente que serve de trava na sua madeira. Bom galera, para quem assistiu até aqui, vou deixar até um bônus agora no final. Como esse vídeo era para falar especificamente sobre cortes, eu não vou entrar muito a fundo sobre procedimentos de montagem, mas eu quero apresentar duas alternativas que você tem. A primeira delas é utilizando um parafuso normal de madeira, e para evitar que a sua peça de madeira não venha correr o risco de rachar quando você faz o aperto do parafuso, é importante fazer um pré-furo, ou seja, um furo de passagem antes de realizar o aperto final do seu parafuso.
Já a segunda forma, que também é muito simples, porém bastante resistente, é utilizando uma barra de rosca junto de acessórios com porca e arruela. Caso você ainda não tenha assistido ao tutorial sobre o projeto técnico da estrutura do pergolado, vou deixar o link aqui abaixo na descrição. E qualquer outra dúvida, deixe seu comentário ou nos envie a sua mensagem pelo e-mail de contato. Agradeço por assistir, um forte abraço e a gente se vê por aí. Até uma próxima. Valeu!